E aí eu assisti esse vídeo e no primeiro momento eu não tinha entendido do que se tratava, né? E na primeira vez que eu vi, eu interpretei que era uma mulher ali num show, mandando indicativos de interesse, mandando sinais de que ela estava interessada para aquele cara, para que ele tomasse uma atitude. Foi isso que eu vi na primeira vez. Né? E para mim, eu achei que até seria sobre isso o vídeo. Homens que não têm atitude, homens que não falam com as mulheres, não têm coragem, mesmo elas olhando e sendo óbvias com eles, porque foi isso que eu interpretei, foi isso que eu entendi do que ela estava fazendo, cara. Ela estava sendo óbvia e clara para ele que ela estava interessada. E aí depois que eu fui entender, quando eu vi melhor, eu não tinha percebido, que ela era esposa do Justin Bieber e que era o Justin Bieber que estava do lado dela e aquele cara supostamente parece que era o segurança. E depois eles acabaram flertando ali, né? Aquilo foi um flerte, cara. Primeiro que, assim, esse vídeo ele começa com ela mandando sinal de escolha, aquilo que eu chamo pra vocês, né? Evidente pra ele, nítido, tá? E é uma parada que todo homem que já esteve em relacionamento passou por isso alguma vez, rapaziada. Infelizmente, cara. Ainda mais você que já levou sua namorada pra balada, pra festa, tenho certeza que isso já aconteceu, cara. Tenho certeza que quando você foi no banheiro, algum cara abordou ela, ou às vezes ela olhou pra algum cara diferente, ela foi pegar uma bebida, algum cara encostou. Isso sempre acontece, cara. Esse é o primeiro ponto, né? Que eu já não sou muito a favor. Sinceramente, é uma coisa que eu já falei no meu canal. Cada um tem a sua opinião, né? Vocês falam aí o que vocês acham sobre isso. Eu já disse isso. Claro que eu não sou radical nesse caso, mas eu tenho uma opinião bastante pendente pra esse lado, de que eu sou contra de você levar a mulher pra balada, cara. De você ir pelo menos com a sua namorada pra balada, alguma coisa assim. Eu não acho que é ambiente de pessoas que estão em relacionamento de pessoas casadas. Generalizando, cara, eu não sou a favor dessa postura. Eu não sou a favor nem do homem ir pra balada, nem das mulheres ir pra balada se estão em relacionamento sozinhos. Nem juntos também, eu não acho que é um ambiente interessante. A menos que tenha uma festa muito legal, que vocês gostam muito, principalmente da música, do ambiente, de quem vai tocar, da bebida, do lugar, alguma coisa assim, o evento, tá? Show, por exemplo. Mas generalizando, baladinha assim, genérica, eu não sou a favor, cara. Porque só dá BO, você só arruma treta. Isso quando você também, às vezes, não foi falar com uma garota e ela era comprometida e você não sabia. E às vezes o cara quer encasquetar com você porque ele já tá com álcool na cabeça, cara. E mesmo você explicando, até ele entender que o focinho de porco não é tomada, ele quer provar pra mulher dele que ele é machão, não sei o quê, né, quer fazer moral em cima das suas costas e tal, então sempre gera confusão, não é um ambiente interessante. Até pra homem solteiro hoje em dia não é tão vantajoso assim, imagina pra você que tá num relacionamento. Então eu nunca fui muito a favor disso, cara, de você ir com a sua mulher pra balada, né. Sempre já vi problema acontecendo, não é incomum, né, e nesse caso também de você ver ela olhando pra outro cara é uma coisa que acontece, rapaziada. E o que o homem deve fazer nessa situação? Como que você deve lidar com isso principalmente? Como que você lida com esse tipo de situação? Na minha opinião, né, rapaziada, a base que eu falo pra vocês, cara, são duas coisas. Tá, que você tem que ter em mente, a base, né? E depois a gente fala sobre o que você pode fazer nesse caso. Existem várias hipóteses, né? Você não tem uma resposta específica, tá? É um tanto quanto subjetivo, né? Se você vai conversar depois, se você vai conversar na hora, por exemplo, né? Se você não vai conversar. Mas duas coisas que eu falo que são essenciais, rapaziada. A primeira que eu falo é a habilidade de ir embora, que é a mesma coisa, né? A habilidade de ir embora, tanto quanto a habilidade de deixar a mulher ir embora. São coisas diferentes, são parecidas, mas não é a mesma coisa, são diferentes. A habilidade de ir embora é você sair quando você está sendo desrespeitado. E a habilidade de deixar a mulher ir embora, não necessariamente quer dizer que você está sendo desrespeitado e você vai sair. Quer dizer que você está percebendo que ela quer sair, você vai deixar. Ela está tentando sair, nesse caso, entendeu? E você está impedindo ela de ir embora, por qualquer motivo que seja. Você está percebendo que ela está querendo ficar solteira, que ela está querendo curtir com as amigas, que ela está cansada do relacionamento. E tem caras que eles não conseguem deixar a mulher embora, não conseguem deixar, ou qualquer outra coisa que ela vai fazer, voltar pra vida de solteira, entendeu? Porque é uma parada muito difícil, rapaziada, de você aceitar. É uma parada que ainda mais, se você, como no caso deles, né, que dizem ser apaixonados, etc. E o que eu não duvido, cara, eu não duvido, rapaziada. Eu não duvido. Eles têm várias vezes eu vejo páginas usando eles como um casal exemplo, né, declarações, músicas que ele já fez, entre outras coisas, né, eles são um exemplo de um casal que tem sentimentos genuínos. Se eu não me engano, acho que até na própria Black Pill alguém já usou o exemplo deles pra falar sobre atração genuína recíproca no conteúdo da Black Pill. Cara, mesmo assim você não tá 100% safe, rapaziada, porque é aquilo que eu falei, cara, você sempre vai sentir atração por outras pessoas, não tem o que fazer. Agora, depende do que você vai fazer com isso. Qual decisão você vai tomar, qual atitude você vai ter perante uma situação como essa, perante uma situação em que você está sentindo atração, porque você não tem controle em sentir atração por outras pessoas. O sinal de escolha, como eu disse pra vocês, né, ele basicamente é a atração escapando. Lembra que eu falava isso? É o que você percebe nesse vídeo dela. É a atração que ela tá por esse cara, pelo segurança, escapando, né, fugindo do controle dela, entende? Se seu relacionamento tá uma bosta, se o cara tá muito perto, ele tá presente, ele tem uma oportunidade às vezes de convivência, cara, pode ser que dá ruim. Talvez seja num contexto que você não vai ver mais a pessoa, beleza. Mas nesse exemplo de segurança, que é uma coisa que acontece muito, e personal trainer, não é incomum de acontecer traição, rapaziada. Mas assim, a mulher que tá num relacionamento, ela tem sim vontade de sair com outros homens, cara. E o homem que tá num relacionamento, ele tem vontade de sair com outras mulheres. Isso é um fato, cara. Isso é um fato. É por isso que a gente precisa ter regras
de convivências, de costume, como nesse caso que eu falei da balada, por exemplo. Por quê? Porque tudo bem, ali era o segurança. Mas esse tipo de coisa, cara, acontece quase toda vez. Eu desafio você, cara. Você que tá num relacionamento, eu desafio você. Leva a sua namorada pra balada um mês, direto, todo final de semana. Eu duvido que não vai acontecer uma coisa parecida, até quando você tá do lado dela, filho. Você tá do lado dela. Às vezes o cara vai olhar e vai falar assim, pô, esse cara não é homem suficiente pra ela, eu sou mais homem do que ele. Ele vai tentar ficar de gracinha ou vai chavecar a sua mulher. E é uma coisa que eu falei também que ficaram bravos comigo, cara. Que eu fiz uns shorts. Perguntaram pra mim, né? O cara falou, pô, os caras estão dando em cima da minha mulher, que nem nesse caso. Você viu? O cara deu em cima dela, você viu? Vocês viram? O cara deu em cima dela. Mas ela não deu moral pro cara? Foi o que eu respondi no vídeo. Falei, não, tudo bem. O cara perguntou, os caras estão... Eu falei, cara, na maioria das vezes que o homem dá em cima de uma mulher, é porque ela tá dando abertura. A realidade é essa, entendeu? Muitas vezes quando o homem chega na mulher é porque ela deu moral. Foi o que eu falei, tá aí o exemplo. Né? Aquilo que eu comentei no shorts, que ficaram bravos comigo, algumas pessoas, tá aí o exemplo do que eu tô falando. O que você tem que ter em mente, né, pelo menos trabalhar isso, eu sei que não é fácil, tá? Mas como eu falei, para você ter em mente, não tô falando que você vai executar assim, de maneira simples, né? É você ter a habilidade de ir embora se você for desrespeitado, de deixar ela ir embora. E outra coisa que você tem que entender, cara, é que, cara, se ela quiser encontrar um cara melhor, se ela quiser fazer outra coisa, deixa ela aí, cara. Entendeu? Deixa ela aí. Se você tá consciente, você tá preparado, né, e ela acha que ela pode encontrar alguma coisa melhor, que ela não tá mais satisfeita com você, que você não é mais bom o suficiente, deixa ela embora então, cara. Não fica segurando. Não fica desesperado. Porque a maioria dos homens, eles ficam segurando as mulheres. O que eu percebo na maioria das vezes, cara, são as mulheres que largam os homens, cara. São as mulheres, inclusive, muitas vezes elas se gabam de terminar, uma coisa que eu já falei. O homem, ele não tem opções. E pergaminha não é só um cara melhor do que você, em qualquer sentido, como nesse exemplo aqui. Talvez não financeiramente, sacou? Hipergamia também significa várias opções. Não só a melhor, mas várias opções. E o homem não é assim. E é por isso que muitas vezes a mulher larga o cara, porque a tentação ali, as oportunidades, ainda mais hoje em dia, em comparação, é muito maior, cara. Como eu disse, né? O homem vai pra balada, é muito difícil uma mulher chegar nele. No máximo que ela vai fazer é igual essa, ficar olhando, mas se o cara não tiver atitude não vai acontecer nada, que nem nesse caso. Se ele não tivesse puxado assunto com ela não ia puxar assunto. Entendeu? Mas ela é a vítima da história? Ela é a inocente da história? Não. Né? Porque ela ficou olhando. Você entende o que eu quero dizer? Mas ao mesmo tempo é um tipo de desculpa plausível que a mulher tem. Não tem nada a ver, coisa da sua cabeça. Ah, será que era? Né? Foi ele que veio falar comigo? Mas por que ele foi falar com você? Será que você deu moral? Será que você deu abertura? Mas a moral que a mulher dá pro homem é muito sutil. Justamente para que ela fique em cima do muro se for necessário. Ela pode usar para as duas coisas. Tanto para a hipótese em que realmente ela está interessada e acabe rolando alguma coisa entre vocês, tanto para a hipótese em que ela não esteja interessada, por qualquer motivo ela perca interesse e ela pode acabar te rejeitando. E o que eu interpretei no primeiro momento é que ela estava interessada nesse cara, estava tentando deixar óbvio para ele que ela estava interessada, para ele tomar uma atitude. Eu achei que o vídeo até era sobre isso, uma mulher mandando sinais que ela está interessada por um cara e o cara não tem coragem de falar com ela. Até achei que era sobre isso, depois que eu fui entender que ela era a esposa, que aquele cara era o segurança. Tá a resposta. É um exemplo do que eu falo sobre sinal de escolha, sobre a pessoa ficar te olhando, deixar óbvio que ela está interessada. Para mim, nesse caso aqui nesse vídeo, isso tá mais do que nítido. Fechou, rapaziada? Tamo junto aí, valeu, até a próxima, um abraço.